Então, vemos aqui Gabriel Dahan, fundador e diretor do Tafsan, na festa da inauguração. A placa, escrita em 3 idiomas, hebraico, árabe e inglês, os 3 idiomas mais falados em Israel. Tafsan são as iniciais de Tachanat Psicanalitit Lenoar, em português, Centro Psicanalítico para Adolescentes. Tafsan também quer dizer apanhador, do livro de Salinger, Apanhador no Campo de Centeio, livro que fala da adolescência, e aonde o herói se imagina, num campo, apanhando as crianças, um momento antes delas caírem do penhasco. Em francês, attrape-cœur, fisga coração. Há 3 anos mais ou menos, a convite de Gabriel Dahan, começamos a nos reunir, 17 profissionais de diversas áreas, para desenvolver e elaborar a prática dos apanhadores. Tínhamos em comum o fato de lidarmos com adolescentes no dia a dia e o amor à psicanálise. O sonho era de criar um lugar onde o jovem possa vir a falar da sua dor. Nas palavras de Lacan, talvez um dia haverá um discurso chamado assim, a dor da juventude. Gabriel Dahan, psicanalista, membro da NLS, da AMP, professor da rede lacaniana em Tel Aviv, há muitos anos pesquisa a relação entre psicanálise e educação, com enfoque no conceito de evasão escolar. Evasão escolar, desinserção, fracasso escolar, fato abordado pelas autoridades como sendo uma simples questão burocrática, administrativa, uma questão estatística de proporção entre ajustados e desajustados. A desinserção pode se dar no plano físico, o aluno não vai para a escola, no plano intelectual, vai para a escola, mas não acompanha, ou no plano social, vai se retirando pouco a pouco do grupo. As causas são, em geral, atribuídas a fatores socioeconômicos, culturais ou orgânicos, apenas. Gabriel Dahan propõe ampliar o conceito e pensar a desinserção de uma maneira funcional, como sendo uma operação psíquica necessária para o advento do sujeito, passando da posição de objeto desejado a sujeito desejante. Cabe a cada um de nós se desinserir de algum lugar para se reinserir em outro. Agora, Efrat Kaplan, coordenadora da equipe da direção do Tafsan, explicando as atividades do centro. Este ano acontecem lá 2 seminários, um sobre a realidade psíquica, outro sobre a adolescência, 2 grupos de leitura em torno dos textos de Lacan, televisão e a direção da cura, os nossos atendimentos clínicos, supervisões e o jornal Tempo Tafsan, hoje na sua 15ª edição. Além disso, reuniões mensais com a equipe ligada ao Ministério da Educação, pensando e repensando a questão da desinserção na escola, conceito em torno do qual se dá o encontro da psicanálise e da educação, como profissões do impossível. De outra forma, cada desinserção é particular, portanto, cada resposta é também particular. E vamos chamar de sintoma a resposta particular de cada um à questão da sua desinserção. Agora, a questão fica sendo como se desinserir de uma forma que ainda permita viver, sem cair do penhasco. Nossa prática consiste em formar apanhadores que acompanhem o jovem nesse seu momento de metamorfose, na sua delicada transição, ao se desprender do corpo infantil, dos pais infantis, das teorias infantis, no caminho, na sua forma de se inscrever no outro. Conversas com a equipe do Ministério da Educação,
em torno da uniformidade e da rigidez dos programas escolares, da rigidez e da estandartização, que acarretam cada vez mais a marginalização e, portanto, a evasão escolar. A ideia é, por um lado, pôr em questão o furor sanante que reina nas escolas e que quer, a qualquer custo, eliminar os sintomas, recorrendo às soluções prêt-à-porter. E, por outro lado, tentar abrir espaço para que a palavra do adolescente seja dita, para que se possa falar desse saber que não se sabe sabido, para que exista o espaço para a invenção de novas soluções. Numa época caracterizada pelo declínio do nome do pai, fica aberto o espaço para a invenção. A equipe Tafsan propõe repensar o papel do professor no século XXI e recolocar o professor como causa do que acontece com o aluno na escola. Mas, para isso, é necessário que o professor consinta em se colocar nesse lugar, não se desinserindo ele também da sua prática, não procurando explicações e mais explicações no discurso da ciência, o que vai empobrecendo e esvaziando a sua palavra. Orientados pelo texto de Miller, Pipol 4, que apresenta as diretrizes da psicanálise aplicada, sabendo que o discurso analítico prescinde de setting e de consultório, e que, portanto, cabe a cada um de nós criar o lugar alfa, começamos então a nos dirigir a diversas instituições, escolas, organizações sociais que trabalham com jovens à deriva e aos serviços de psicologia educacional em cada cidade. Israel é um país pequeno e, de norte a sul, aonde tem espaço, a gente se organiza para dar palestras, jornadas, workshops, falando alguma coisa de psicanálise. Nossa prática se dá essencialmente em 3 eixos: a escola, as organizações sociais e o atendimento na clínica. A partir do momento que foi decidido que essa seria a sede do Tafsan, cada um de nós vestiu suas roupas de trabalho e nos tornamos marceneiros, pintores, faxineiros, decoradores, para o espanto daqueles que pensavam que os analistas pertenciam ao grupo das belas almas. Pois estes analistas fizeram uso do corpo falante, transformando o lugar numa casa charmosa no centro de Tel Aviv. Segundo Gabriel Dahan, hoje em dia, os momentos de imiscuição do adulto na criança são momentos de gozo, momentos de adicção, de encontro com o sexo. Momentos que se dão cada vez mais cedo nessa criança dita adulto. É uma forma bem diferente do que foi descrita por Jacques Miller como uma antecipação da posição do adulto na criança. Por exemplo, ao se tornar responsável por outra criança. Aqui se trata da posição da pulsão. E a cidade de Tel Aviv, aproveitando o embalo, resolveu se intitular A Cidade que Não Pode Parar. O que é que não para? É como se fosse a cidade, mas o que não para é o imperativo goze, percebido de maneira evidente nos jovens. E a nós, do Tafsan, nos resta lidar com as consequências desse imperativo, naquele jovem que já não pode parar. Jovem cujo gozo não tem limite, seja no seu próprio corpo, seja no corpo do grupo, da turma. Mas, às vezes, o grupo pode propiciar um intervalo, como esse grupo de jovens músicos que estão conosco nessa noite. Esse é um grupo que conseguiu criar um intervalo
dentro da cidade que não pode parar. Vamos começar pelo fim, né? A diretoria de cartéis e intercâmbio, muito envolvida com as questões políticas mundiais e nacionais, nós estamos mergulhadas nessas questões. Começamos a pensar a questão do jovem, primeiro, muito surpresas, né, com a questão do apelo que o presidente da França fez aos jovens, com 170 mil inscritos para o exército do Estado Islâmico, o número de jovens aqui no Brasil envolvido com tráfico. Então começamos a trabalhar isso e evidentemente que isso tem a ver com a ação lacaniana, da maneira como nós entendemos a psicanálise na cidade, a cidade na escola. E começamos a nos envolver nessas questões e a estudar e de repente a gente decidiu parar. Nós estávamos deprimindo, evidentemente que o mundo está dando uma guinada preocupante. Vamos dar uma parada, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que os nossos jovens estão fazendo, vamos procurar saber. E aí nós fomos para a cidade. E eu acho que aí foi a grande surpresa. Ao ir para a cidade, nós fomos visitar as escolas ocupadas e aí foi maravilhoso entrar em contato com jovens, criando, inventando, dando um jeito de lidar com aquele real, né, que invade, mas dando um jeito, relações novas se construindo. E aí a gente começou a se empolgar, a dizer, não, esses jovens, eles têm o que dizer, inclusive aos psicanalistas, eles precisam mostrar o que está acontecendo com eles, por onde eles estão inventando, e fomos caminhando até chegar até a oficina literária, que é dirigida pelo professor Luiz Guilherme, Ato Zero. Quer dizer, foi um caminho que foi sendo construído. Oi, gente. Prazer, eu sou Mariana. E o Luiz começou perguntando como a gente se sente hoje. E hoje eu tô um pouquinho nervosa e bastante feliz também. Eu vou ler aqui o texto para vocês que eu fiz sobre... Eu tentei resumir, porque é muita coisa, sobre o meu percurso com a literatura e com a escrita e tudo mais. Eu vou ler para vocês. Se chama Como Vejo Tudo Isso. Em casa, estendido na cama, levei a arma ao ouvido. Puxei o gatilho, à espera do estampido. A dor da bala penetrando na minha cabeça. Não veio o disparo, nem a morte. A Mauser se transformaram num lápis. Estávamos lendo o conto do Murilo Rubião, juntos. Acho que foi a primeira vez que conseguimos reunir todos em uma oficina esse ano. Gosto de ouvir as pessoas lendo. Gosto quando o Luiz despe o texto e nos conta coisas que parecem segredos que o autor só confia a amigos íntimos. Quarta-feira, dia 25/6/2016, por volta de 12 horas e 40 minutos. Paramos a leitura para comentarmos o trecho, quando percebi que o motivo de ter começado a escrever estava bem ali. Eu precisava de uma fuga. Quando eu tinha 10 anos, eu reclamei com a minha mãe que eu estava entediada. Ela me sugeriu escrever alguma coisa. Nesse dia, eu fiz o meu primeiro poema, que falava sobre um coqueiro que ficava atrás da minha casa e sobre como nós conversávamos. Eu fugi de um dia chato em casa. Depois disso, vieram muitos outros textos, decepções, descobertas, amores, críticas, declarações. E com o tempo, a fuga se transformou em algo maior. Eu passei a me conhecer enquanto escrevia e a dizer tudo que não saía pela minha boca. Alívio é a palavra. As palavras transbordavam de mim. Eu vi motivos para escrever em todos os lugares.
Os meus cadernos eram cheios de textos inacabados, ideias para desenvolver, frases para analisar, mas tudo em segredo. Como se tudo isso que explodia em mim fosse uma vergonha. Até que conheci um amigo que também escrevia. E aí o Olívio se tornou prazer. Trocamos muitas cartas com os nossos textos. Eu amava ler as coisas que ele me enviava e ficava feliz quando ele era tocado pela minha poesia. Foi a primeira pessoa com quem compartilhei de verdade que eu escrevi. Em 2015, no meu primeiro ano do ensino médio, eu fiquei sabendo de um processo de seleção para uma bolsa, um projeto de iniciação científica de língua portuguesa, que o Luiz falou. Era algo envolvendo textos argumentativos. Eu pensei, por que não? Eu gosto de escrever, meus professores me elogiam e ainda vou ganhar uma bolsa por isso. Enquanto eu respondia as perguntas junto com os outros alunos, eu ouvi o Guilherme falar sobre outra bolsa, só que era para iniciação artística. Aí eu fiz também. Eu fiz sem pretensões, afinal tinha um número considerável de alunos interessados e eu era só uma garota começando o primeiro ano. Aí eu fiquei surpresa quando eu recebi a notícia de que eu tinha conseguido a bolsa nos 2 projetos. Eu escolhi a iniciação artística ao invés da científica. Eu acho que eu fico extremamente feliz nisso. Eu lembro bem no meu primeiro dia na oficina do Zero, a gente escreveu frase em nossos braços. Eu estava maravilhada e ao mesmo tempo nervosa, pensando que poderia ser a menos habilidosa entre todos que estavam ali. Já minha mãe espalhou a notícia para toda a família. E todas foram olhar a publicação que o Luiz colocou no blog sobre o que a gente tinha feito. A cada dia na oficina, eu tive uma aprendizagem nova. Eu conheci um pouco mais dos alunos que antes eram estranhos, que apenas estudavam no mesmo colégio que eu. E eu percebi que a questão não estava em ser a melhor do grupo. Ninguém jamais será a melhor entre nós, porque nós somos diferentes e isso fica muito claro em tudo que produzimos. É incrível como uma palavra dita pelo Luiz ou por algum outro autor produz coisas tão diferentes em cada um. Cada um. Um cada que vira um, mas ainda é cada. E a Ato Zero foi o lugar que encontrei para me expressar, me aliviar, me divertir, me conhecer, às vezes fugir, aprender sobre literatura e alcançar outras pessoas. Eu me sinto muito bem quando leio textos que me tocam de alguma forma. Espero poder fazer isso também. Precisamos de alguém que nos incentive e nos diga que somos capazes. E o Luiz me ajudou muito nisso, dizendo para tentarmos mesmo falhando. Quando eu recebi uma mensagem dele elogiando meu primeiro texto feito na oficina, eu senti que não era tão ruim assim e que não queria mais esconder mais o que eu escrevia. Foi por estar ligada ao aspecto terapêutico. Eu vou falar agora um pouco do trabalho que eu produzi que a gente está vendendo aqui agora. Foi por estar ligada ao aspecto terapêutico das palavras que meu projeto do ano passado tomou o rumo dos receituários. Para quem não sabe direito, eu criei meu próprio receituário como se eu fosse uma médica, e aí ao invés de receitar remédio, eu receitei poesia. E eu procurei problemas que eu vejo no meu dia a dia, muito comum entre jovens, tipo decepções amorosas ou problemas com os pais, ou coisas bobas, que pra gente não é tão bobo, tipo, eu tô me achando feia hoje. Pra gente é uma coisa muito grande. E aí eu tentei solucionar essas coisas com a poesia, porque pra mim a poesia tem isso, de você melhorar. Tá, deixa eu continuar, peraí. Tá. Foi por estar ligado ao aspecto terapêutico das palavras que meu projeto do ano passado tomou o rumo dos receituários. O Luiz pediu que apresentássemos um projeto no final do ano. Ele nos deu algumas sugestões, mas ficamos bem livres para fazermos o que desejássemos. Em meio a conversas sobre médicos e escritores, sobre minha dúvida entre cursar medicina ou letras, eu tive a ideia de receitar poesia a pessoas com problemas que presencio facilmente no dia a dia. Eu confesso que tive dúvida de escrever certas receitas, mas foi ótimo para refletir sobre essas questões e ver que muitas não possuem soluções imediatas. São situações que fazem parte da vida, e a poesia pode ser um amparo. Poesia que muitas vezes está escondida em nós, e só precisa de uma oportunidade para se manifestar. Eu ainda não decidi se eu quero ser médica ou professora. Talvez eu não seja nenhuma das duas coisas, ou eu seja as duas. Quem vai saber? Mas as incertezas têm me proporcionado muito mais que respostas, têm me proporcionado belas experiências. E eu quero continuar escrevendo, tocando as pessoas e conhecendo-as, sendo abraçada pelas palavras e aprendendo tudo o que eu puder.
E é isso. Eu acho que essa experiência é uma experiência que a gente pode localizar como uma experiência da ação lacaniana, que fala daquilo que é primoroso para a psicanálise, que é a ética da psicanálise, como na cidade é possível recolher experiências sofisticadas, experiências únicas, experiências singulares, onde nós observamos, nós constatamos os sujeitos tentando dar conta desse real que invade, inclusive utilizando recursos que a psicanálise utiliza, que é a letra, o significante, o savoir-faire.